Galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra contar o que muito, depois de Worldpackers, depois de como que eu viajo, depois de como que eu ganho dinheiro, o que muita gente me pergunta lá no nosso Instagram é como que eu aprendi outros idiomas viajando. Sim, eu aprendi outros idiomas viajando. Quando eu saí do Brasil há 7 meses atrás, quase 7 meses, eu só falava o nosso bom e velho português. E aí eu sabia que eu ia precisar, né? Lógico, se eu quisesse viajar por mais tempo, eu ia precisar do inglês, basicamente, e eu também sempre gostei muito de outros idiomas. Eu, uma vez no Brasil ainda, eu tentei começar a aprender francês e espanhol, mas não deu muito certo. O espanhol até foi com o professor e eu consegui uma noção muito grande do idioma, mas eu não conseguia falar fluente. E aí o francês também eu comecei sozinha pela internet, mas o meu foco mesmo no Brasil era o inglês. Eu tinha inglês na escola, eu nunca fiz curso de inglês, nunca mesmo. Já fiz minto, já fiz curso de inglês online, tinha gratuito na internet e tudo mais. Já comecei a pesquisar na cidade e tudo, mas na época era muito caro, não dava pra pagar. E aí eu descobri o Duolingo, aquele appzinho, deixa eu mostrar pra vocês. Duolingo, pra nós. Eu fui, baixei o Duolingo no meu telefone, todos os últimos 3 telefones que eu tive tinham um Duolingo. E eu fazia Duolingo 1 hora por dia de inglês. E aí eu adquiri um conhecimento muito grande de inglês, mas eu ainda não conseguia falar. Minha fala não era muito desenvolvida, e nem escrita, na verdade, mas eu entendia muita coisa. E eu vim pra Europa com o básico do inglês e eu cheguei aqui e me estrepei no primeiro trabalho. O meu primeiro Worldpackers foi como recepcionista. E aí, nos primeiros 3 dias eu fiquei desesperada porque eu não sabia falar muito inglês, eu não era fluente. E foi uma coisa muito, rindo de nervoso, a verdadeira frase, rindo de nervoso, era eu. Mas depois de 3 dias eu comecei a estudar muito, muito, muito na internet e consegui. Não depois de 3 dias, tá, gente? Mas o mês inteiro me ajudou. E hoje eu sou fluente em inglês. E aí eu parei e pensei, eu não posso ficar só com inglês na minha vida, né? E aí eu pulei para os outros idiomas. E desde então eu aprendi francês com meu amigo, italiano na Itália, espanhol com as meninas que eu trabalhei na Croácia e agora eu estou aprendendo romeno. Gente, pausa pro desafio, eu estou aprendendo romeno na Romênia, mas tudo bem. Mas como que eu aprendo todos esses idiomas sozinha e de graça? Já falei com vocês o aplicativo que eu uso, eu só uso o Duolingo para exercícios. Para conversar com as pessoas, eu também tenho a possibilidade de conversar com as pessoas de outros países, não só pessoalmente, mas online também. Eu uso muito o Couchsurfing e também uso muito o Tandem, que é um aplicativo que você pode iniciar um chat com pessoas de outros países. Esse me ajuda pra caramba, me ajudava no Brasil e continua me ajudando aqui. Para aprender o francês, eu contei com a ajuda do Tandem, eu fiz muitos amigos no Tandem e eles acabaram me ajudando, me forçando a falar francês, porque no aplicativo você pode mandar áudio, pode mandar vídeo e tudo mais. E eu também estava fazendo no Duolingo. O italiano eu também fiz no Duolingo e eu consegui de graça na internet um e-book gratuito de como aprender italiano em português. E aí eu fazia muitos exercícios, eu traduzia livro. O primeiro livro que eu li em italiano foi em junho, foi Orgulho e Preconceito, foi muito lindo, eu fiquei super orgulhosa de mim mesma. Mas quando eu comecei o livro, eu fui traduzindo palavra por palavra, fui anotando as dicas que eu achava na internet, fui anotando as exceções do idioma. O francês eu tive ajuda. O espanhol eu já tinha uma noção desde o Brasil, mas eu não conseguia falar, eu tinha um bloqueio muito grande para falar em espanhol. E aí, no último hostel que eu trabalhei na Croácia,
eu tinha 2 amigas da Argentina e elas me forçavam a falar espanhol com elas, então isso foi muito bom pra mim. Agora eu entendo, assim, se falarem comigo em espanhol eu entendo, e se tiver um pouquinho de paciência eu consigo conversar. Eu não sou totalmente fluente, mas eu entendo o idioma e eu consigo conversar com calma. E agora, um dos maiores desafios dessa viagem está sendo aprender o romeno, que eu também estou aprendendo pelo telefone, tá? E pelo computador, lógico, no aplicativo do Duolingo, mas o romeno só tem para falantes de inglês. Então, eu faço francês, inglês, italiano e espanhol para falantes de português, e para falantes de inglês eu faço o romeno. Gente, não é difícil aprender outro idioma. Eu acho que não é difícil aprender nada nessa vida se você tiver força de vontade. E uma vez eu li na internet uma frase que dizia assim: se alguém te der uma oportunidade muito grande e você não souber como fazer, aceite a oportunidade e depois aprenda como fazer. E é realmente isso, viajar é uma oportunidade e você tem como aprender o idioma. E eu indico pra todo mundo, de verdade, isso não é patrocínio, tá? Mas o Duolingo podia me patrocinar. Mas eu indico todo mundo, de verdade, o Duolingo. E indico também vocês procurarem, isso é uma coisa pessoal, tá? Que me ajuda muito. Vocês procurarem assistir as coisas com a legenda no idioma. Ou com o áudio, por exemplo, em inglês. Você pode assistir uma série em inglês com a legenda em inglês. Vai com calma, volta, repete o mesmo episódio, anota as exceções, faz tudo isso, porque são exercícios gratuitos que a gente pode fazer e que vai fixar, uma hora o conteúdo vai entrar na sua cabeça, entendeu? Não é de um dia pro outro, demora, exige esforço, mas eu acho que com esforço você vai em qualquer lugar. Então, com esforço você tem sim como aprender um idioma, você não precisa gastar aí rios de dinheiro para pagar um cursinho, sendo que você tem informação e conhecimento de graça. E também na viagem, gente, é muito fácil você aprender outro idioma viajando, principalmente igual eu faço voluntariado nas cidades, então eu fico em uma cidade por mais de um mês quase, e pra mim é muito fácil, porque eu não tenho vergonha, tá? Eu perdi a vergonha de tudo na 3ª semana de viagem. A gente não pode ter vergonha de testar um idioma. Inglês, se eu tiver que falar errado, eu vou falar errado. Francês, eu vou falar errado, porque é errando que se aprende. Você não pode ter vergonha de errar. Errando se aprende. Acredita em mim, eu errei muito, eu tomei muita pedrada no primeiro mês, mas depois eu fui conseguindo. Eu erro até hoje. Hoje eu preciso parar e pensar nas palavras às vezes para poder falar, mas não é nada demais, não é nenhum crime. Eu acho que são essas coisas que vão ajudar vocês. Com relação aos outros idiomas, procure e-book na internet sobre como aprender tal idioma em português, ou procure livros no próprio idioma e vai traduzindo em português, ó. Pega de um lado o celular, do outro lado o livro, vai escrevendo as palavras mais difíceis no Google Tradutor e vai anotando no livro até fazer sentido a frase. Você vai pegar o jeito, acredita em mim, a gente pega o jeito. Depois de 2, 3 dias, você já vai estar com aquela frase na cabeça. Quando você vê a palavra, não, ó, isso aqui eu sei o que é. Você vai lá e vai escrever, gente. Nada é impossível se vocês acreditarem em vocês mesmos. Vamos ter um pouquinho de fé e vamos estudar. Conhecimento é poder. Meu pai já me dizia isso a vida inteira e agora eu tô levando isso a sério. Conhecimento é poder. Então, se eu sair do básico de inglês para mais 4 idiomas, vocês podem aprender tudo nessa vida e bora viajar. Beijo, gente!